Bem, o cristianismo como narrativa fundante. Daniel, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que aceitar o cristianismo com a mesma imaginação, ou com a mesma abertura imaginativa que nós aceitamos os mitos, me parece, em C.S. Lewis, significa a gente perceber o cristianismo como uma cosmofania. Vocês já devem ter ouvido a expressão teofania, para dizer a revelação de Deus, e cosmofania como a revelação do mundo, ou se você quiser pensar numa revelação da própria realidade como um todo. Uma frase clássica do C.S. Lewis: creio no cristianismo como eu creio no sol. Não é porque eu posso vê-lo, mas porque por intermédio dele eu posso ver todas as coisas. O que é isso? O cristianismo é mais do que um discurso moral. O cristianismo ele se insere nesse espaço de narrativa mítica que dá sentido a toda a realidade. Por isso que eu fiz questão de acentuar essa questão do cristianismo como uma cosmofania. Então, aceitar o cristianismo é permitir que a sua imaginação seja tocada por essa narrativa. Aí você vai me dizer, Daniel, mas essa narrativa, nós vivemos num mundo cheio de narrativas, mas lembre-se que o C.S. Lewis vai falar. É uma narrativa mítica / verdadeira. Entenderam a grande distinção? Agora nós temos diante de nós algo que é mais do que um modelo explicativo. Nós temos a verdade sobre todas as coisas, ainda que nós não tenhamos a verdade absoluta, mas nós temos agora acesso à verdade verdadeira. E essa verdade verdadeira, ela ilumina toda a realidade. Então ela deve ser aceita não como eu falei, não apenas como uma doutrina, como um modo de elevação espiritual, de eu vou me tornar mais elevado espiritualmente, seguindo o Mestre Jesus. Claro que essas coisas vão acontecendo, nós vamos crescendo, cada vez mais que andamos com ele. Mas agora se institui um outro mundo. Viver a vida cristã quanto mais nós vivemos e aprofundamos a vida cristã, mais nós estamos vivendo numa realidade, como se nós estivéssemos vivendo numa realidade que não é essa realidade que a gente vivia. A gente começa a olhar todas as coisas à nossa volta a partir de um outro sentido. E aí entra o ponto do desvelamento de uma realidade simbolicamente constituída. Tudo à nossa volta começa agora a ter esse efeito de mediação, de transobjetividade. Tudo agora refere-se a Deus. Tudo agora nos leva a pensar na glória de Deus. Você poderia, Daniel, mas vamos lá. Será que a gente encontra algo na Bíblia nesse sentido? Bem, Deus revelou para Moisés, em Gênesis, o modo como ele revelou que ele criou todas as coisas. Por que era importante revelar para os judeus que ele era o Deus criador? Ele está dizendo, vocês têm várias narrativas aí, vocês já vivem no contexto de várias narrativas de origem. Agora eu vou dizer qual é a narrativa verdadeira. É essa aqui. Eu sou o Deus que criou todas as coisas. Então percebam, olha esse aspecto da cosmofania, né? De um mundo que está sendo instituído. Né? Desvelamento de uma realidade simbolicamente constituída. A Bíblia é repleta de símbolos. Deus muitas vezes se apresenta de forma simbólica. Quando ele se revela para Moisés na sarça ardente, isso é um símbolo. Quando Jesus vai instituir a ceia, ele pega um pão e um vinho. Gente, vamos pensar. Na ceia, a gente não tem apenas um pão e um vinho. Ainda que você tenha ou uma perspectiva sacramental ou mais memorial, aquela experiência é que aquele pão e aquele vinho é mais do que um simples pão e um simples vinho dentro desse drama do ritual. Nos leva novamente a lembrar da aliança que nós temos com
com Jesus, na aliança que ele instituiu conosco. Pensar o cristianismo como uma narrativa fundante é entender que nós estamos agora vivendo num outro mundo e que esse mundo é simbolicamente constituído. E por isso nós não devemos ter vergonha do brilho mítico que irradia da nossa teologia. Ao contrário, a gente precisa ter olhos para perceber esse brilho e a gente precisa ter uma inclinação nas nossas afeições para responder a esse brilho da maneira correta. Em outras palavras, a gente precisa exultar com a beleza da mesma forma que a gente se entristece ou a gente se afasta da maldade. Como eu falei, beleza, feiura. Olha que interessante aqui, vou citar o Dicais. Mas antes, você já tinha lido esse texto dessa forma? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o herói e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, superou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vou fazer uma citação aqui do Dicais, que é obreiro de Labir, nos Estados Unidos. Ele vai dizer assim, sobre essa possibilidade até de tradução, né? Aqui. O escritor aos Hebreus descreveu Jesus como o herói e o consumador da fé. A palavra traduzida por herói, arquegos, tem a conotação de fundador, pioneiro, assim como de um ideal. A divindade Atena, que a divindade Atena era o arquegos da cidade de Atenas. Ela era a fundadora da cidade e também representava todas as virtudes que a cidade defendia. Então, Jesus é o arquegos da fé cristã de um modo único, como aquele que origina, mas também como um ideal, como um modelo. Para quem gosta de estudos mais aprofundados de teologia, existem teses de doutorado demonstrando como o autor aos Hebreus apresentou Jesus Cristo de uma forma a distinguir de várias narrativas mitológicas que existiam naquele período. Então, se você lê Hebreus, você vai perceber que ali tem uma narrativa do herói. Você vai ver que aquele que sofreu, aquele que, pela alegria do porvir, foi até a morte, morreu e agora ele foi glorificado, está à destra de Deus. Pense no peso, assim, provavelmente naquela época, para aqueles que receberam a carta de forma mais imediata, tinha esse aspecto de demonstrar Jesus como o herói principal. Quando a gente lê esse texto e fala o autor, tem um tipo de ressonância. Quando a gente pensa Jesus como o herói, tem uma ressonância muito diferente na nossa imaginação. E aqui está ele, Jesus Cristo, o herói. O que é que o Jonathan Haidt vai dizer? Que esse sentimento de elevação provoca em nós um desejo de ser igual àquele ou àquela que está servindo de referência para nós, pelos seus atos. Né? E o que é que nós vemos? Jesus ensinando os seus discípulos a serem como
Ele. O que é que nós vamos ver em Paulo? Que nós temos que ser imitadores de Cristo, assim como ele também era. Por que que às vezes é tão difícil a gente imitar Cristo? Porque talvez Cristo não é o nosso herói. E por que que muitas vezes Cristo não é o nosso herói? Porque a gente sufoca o brilho mítico do cristianismo e a nossa imaginação é cativada pelos heróis seculares. Então é muito mais fácil a gente passar, por exemplo, se o seu herói é alguém, digamos que simboliza o sucesso profissional, é muito mais fácil você passar horas e horas, dias, noite trabalhando para que você alcance sucesso, do que você se engajar inteiramente para ser semelhante a Jesus. E Jesus Cristo é um herói muito diferente. Era um herói que não tinha beleza nem formosura. Era um herói humano. Era um herói que no Getsemane chega e fala: pois é, eu estou aqui cumprindo a tua vontade desde o início. Eu vou até lá, mas será que não tem como passar esse cálice? Está difícil. Eu reconheço que está difícil. De novo. E foi e cumpriu a vontade de Deus. Querer imitar a Jesus não é querer ter as mesmas ações de Jesus. Tem gente que já disse: não, eu tenho que jejuar 40 dias e 40 noites porque Jesus jejuou e eu tenho que imitar a Jesus. Inclusive, tem gente que já foi para a glória mais cedo por causa desse intento de ser igual a Jesus. Né? Ser igual a Jesus é ter a mesma qualidade de vida que Jesus tinha, que era alguém que estava inteiramente disposto a fazer a vontade do Pai. Quando Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz, em outras palavras, a gente pode pensar assim: Jesus carregou a cruz dele, que obviamente não era só dele, sobre aquela cruz estava o pecado de toda a humanidade. Mas nós temos uma cruz para carregar. Eu tenho uma cruz que é minha. A Vanessa tem uma que é dela, o Kenan tem uma que é dele. Então, ter a mesma qualidade de vida de Jesus não é querer pegar essa cruz da gente, querer jogar fora e falar: Deus, vou botar umas rodinhas aqui, ou então, Deus, eu não vou querer, né? Não. Se nós somos semelhantes ao nosso herói, a gente vai pegar a nossa cruz e a gente vai obedecer até o final, porque a nossa vida faz sentido, porque a gente faz a vontade do nosso Pai. E quem é o nosso Pai? É simplesmente aquele que criou todas as coisas. Nós estamos falando de uma narrativa que é a cosmofania. Nós temos causa e nós temos finalidade. E quem é o nosso herói? Aí que vem aquele ponto que seria uma distinção, né, dos mitos. Que o C.S. Lewis vai falar que a maioria dos mitos a gente não consegue se ver neles. O nosso herói não. O nosso herói nos chama de irmãos. Esse é o nosso herói.